Olha só, pessoal, a gente começa falando das eleições, né? Que acontecem sem ser nesse domingo, no próximo. Pois é, o governador de Minas, Romeu Zema, confirmou que vai apoiar o candidato Bruno Engler, do PL, na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. A declaração foi dada nesta quinta-feira durante uma agenda em um hospital de Sete Lagoas. Marcelo da Fonseca, quero começar com você essa hoje, porque a gente falava nisso, se não me falha a memória, ontem ou antes de ontem, sobre essa possibilidade de Zema ficar um pouco mais neutro nessa história por causa da disputa na Assembleia Legislativa, ou seja, muitos deputados do PSD que votam com o governador Romeu Zema poderiam fazer uma espécie de retaliação nas próximas votações se ele apoiasse o Bruno Engler. No entanto, tem também uma base do PL na Assembleia que também poderia fazer o mesmo se ele apoiasse Fuad. Por isso a nossa aposta de que, olha, acho que Zema vai ficar um pouco mais neutro nessa história, mas não. Deu a declaração dizendo que o apoio dele é Bruno Engler. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente surpreendeu de certa forma, né, Júnior? Porque o governador, na posição que ele está, ele precisa fazer esse cálculo estratégico em relação ao governo dele, né? Se ele declara apoio a um grupo que não tem, né, tem uma maioria importante na Assembleia, quando tiver que votar, aprovar algum projeto na Assembleia, ele pode acabar ficando sem votos e aí o governo dele acaba prejudicado. Agora, o governador, ele tá indo já fazendo um cálculo político de forma bem clara, né? Pensando já talvez em 2026. Ele tá tentando se consolidar como um nome da direita e para isso ele precisa de ter alguns aliados importantes. E esses aliados importantes estão mais à direita do que no centro ou na esquerda. Então ele já está delimitando o campo que ele vai tentar seguir. E o curioso, Júnior, é que a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto desse apoio do governador Romeu Zema. Eu fiz até um levantamento, né, em 2022, quando ele declarou apoio ao ex-presidente Bolsonaro, ele conseguiu atrair votos para o Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, o Bolsonaro teve 700 mil votos em Belo Horizonte, na eleição, na disputa contra o Lula. No segundo turno, quando o Zema declarou apoio ao Bolsonaro, ele pulou para 835 mil votos. Então, quer dizer, o Zema conseguiu trazer votos para o Bolsonaro na eleição de 22. Só que essa eleição tem uma característica diferente, né? A eleição municipal é diferente da eleição nacional. E ontem, na pesquisa que a gente deu no Doxa, tem um dado interessante, como que o eleitor de Belo Horizonte, 50%, prefere algum nome que não está ligado ao campo da direita ou ao campo da esquerda. Parece que o eleitor está um pouco cansado dessa polarização. Então eu não sei se o Zema vai ter essa mesma força que ele teve há 2 anos. Nós vamos ver nas próximas semanas, nas próximas pesquisas, né? Na verdade, nos próximos dias, que a eleição já está muito próxima, se esse apoio vai ser ou não decisivo para o Bruno Engler. Mas sem dúvida mexe um pouco no tabuleiro eleitoral. Oi, Edilene Lopes, e a sua visão aí sobre esse anúncio de Romeu Zema de apoiar o candidato do PL à prefeitura, Bruno Engler? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Para mim, nada além do óbvio. É exatamente o que eu tinha dito no dia das eleições. Não tinha outro caminho para o governador Romeu Zema a não ser apoiar Bruno Engler, pelo alinhamento ideológico que eles têm e pela composição em 2026. Em 2026, Zema vai precisar fazer o seu candidato ou estar com alguém da direita, senão fica difícil ganhar a eleição. A esquerda precisa se unir e a direita também precisa. Então, o óbvio era Zema ir para Bruno Engler, como de fato aconteceu. Quais são os possíveis candidatos ao governo de Minas hoje em 2026. Matheus Simões, que é o vice-governador, Cleitinho, que é senador pelo Republicanos, e Nicolas Ferreira, que é deputado federal pelo PL. Todos eles, ou pelo menos 2 deles, têm alguma implicação que envolve o partido ou que envolve um outro plano de política do seu campo. Exemplo, Nicolas Ferreira poderia ser um candidato, é muito competitivo, sim, mas ele puxa votos para o PL, puxa candidatos porque é um recordista de votos, eleitos, na verdade, ele puxa dinheiro. Então, para o PL liberar o Nicolas Ferreira para poder ser candidato ao governo de Minas, perde-se em termos nacionais na eleição da Câmara dos Deputados. O Cleitinho tem mais um tempo de mandato de senador ainda, vai sair para ser governador de Minas Gerais ou candidato a governador de Minas Gerais, precisa de uma composição. Essa composição seria com quem? O óbvio é ser com Partido Novo. Então esse grupo ele vai unido para 2026 e isso passa pelo apoio agora em 2024, inclusive seria uma condição do Partido Liberal. Então tudo dentro do previsto. Certo, considerando o alinhamento ideológico e os planos para 2026, seria Zema com Bruno Engler, como de fato aconteceu. William Travassos, para a gente arrematar esse assunto, o governador ontem numa agenda em Sete Lagoas
Fragoso e disse, olha, meu apoio é o candidato Bruno Engler. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. E você lembra que algumas vezes eu falei, o Zema é igual água de salsicha aqui nessa eleição. Aí vocês ficaram brincando, na verdade, não estou aí querendo diminuir a participação dele, não é isso. Mas por que a minha fala? Antes das eleições, nós tivemos um café da manhã com o governador, alguns jornalistas, e ele foi questionado sobre o apoio, né, aos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E ele se esquivou o tempo inteiro. Os jornalistas mais insistentes ainda provocaram ele, mas e o seu partido? Ele falou assim, olha, o meu partido, eu não mando lá. Mas o senhor tem um prestígio no país? Ele falou, não, mas não sou eu que decido. Na verdade, o que eu entendi ali, que o Zema era aquela água de salsicha, ele ia ficar cozinhando até o alimento ficar pronto. E aí, no momento certo, ele ia apresentar as suas cartas. E foi o que ele fez. O que a gente pouco fala e que é difícil a gente mensurar é a articulação do vice do Zema, que é o Matheus Simões, o professor. Ele foi o grande articulador nos bastidores, o Marcelo pode confirmar isso, no período eleitoral, para dizer quem vai para onde. E nessas movimentações, né, de traz Calil, sai Calil, apoio a Tramonte, isso teve um bastidor muito robusto. E hoje, é claro que o Zema vai apoiar. Eu não sei se o Zema vai para o palanque no sábado amanhã, ao lado de Bolsonaro, do Cleitinho, do Nicolas, porque depende muito. Se o evento bombar e a assessoria fala assim, o evento tá lotado, bacana, é legal você ir. Se o evento minguar, ele não vai aparecer. Eu acredito que pensando já em 2026, como o Marcelo falou. Então, assim, é natural, como a Edilene também comentou, esse apoio dele. Não posso, imagina, numa eleição eu praticamente venço no momento em que eu assumo a bandeira do bolsonarismo e no momento final, na reta final aqui em Belo Horizonte, eu vou me esquivar? Não, eu declaro meu apoio. Agora, abraçar a campanha, eu não sei, depende dessa mobilização da direita. Ô Inês, você chama atenção para o Matheus Simões e realmente tem chamado, né, tem atraído atenções, como que o Simões tem sido o articulador político do governo estadual, né? Ele, inclusive com as prefeituras, né, tem viajado muito, tem participado dos eventos do governo de Minas, e ele talvez esteja já encabeçando essa candidatura dele para 2026. Então vamos aguardar para saber se o governador amanhã embarcar nessa campanha. Aí sim, realmente ele vai entrar com os dois pés na campanha do Engler. Se ele só declarou que vai apoiar, mas não participar de nenhum comício, aí já é aquele apoio mais sutil, né? Talvez já pensando também em não se associar tanto ao bolsonarismo. Bom, posso dar um de data do aqui? O Edu não está aqui, o Eduardo Costa não está aqui, mas provavelmente para governador em 2026 você tem professor Matheus Simões emplacando em alguma chapa, tentando a disputa do governo. Em função de tudo que está acontecendo nos bastidores, é um nome forte para isso. Oi. Júnior, rapidamente, porque nós temos um quadro muito bem desenhado de 3 possíveis candidatos para 2026 na direita, que são Nicolas Ferreira, o próprio Cleitinho e o Matheus Simões. Aí muita gente fala, mas o Cleitinho e o Nicolas Ferreira são muito competitivos porque tem muitos votos, muito testados nas urnas, enfim. Mas nessa configuração, se todos esses dois principalmente, avaliarem que não é uma possibilidade de serem um cabeça de chapa, aí Matheus Simões assume a dianteira com o apoio desses outros dois. Então é isso que a gente tem que pensar, vai o mais competitivo, não necessariamente, talvez para o que é considerado mais competitivo não é uma boa jogada, nem para ele, nem para o partido ser o cabeça de chapa. E é por isso que o Matheus Simões constrói um trabalho tão sólido, porque talvez ele seja o cabeça de chapa ideal e ele vai arrastar esses apoios com ele. Então isso tudo é pensado anteriormente. Não adianta a gente pensar que se o Nicolas for candidato, ele vai ganhar a eleição. Pode até ser, mas e se para o Nicolas e para o partido dele não for viável ele ser o candidato? E é aí que o Matheus Simões está pronto, preparado, fazendo esse trabalho no lugar do governador. Vamos observar que várias vezes ele assume agendas importantes que o governador, por exemplo, faria em uma situação normal, e é ele quem assume à frente. Por exemplo, nós tivemos a queda do helicóptero dos bombeiros. Quem foi o porta-voz do governo da cúpula? Foi o Matheus Simões. Em várias situações, ele assume o protagonismo com o aval do Zema, é um plano do Partido Novo que ele seja o candidato. E quando chegar lá, ele tem que estar viável e preparado. E é isso que ele está fazendo. É sempre bom a gente pensar que eleição para o legislativo é uma coisa. Quando você olha um legislador que foi muito forte,
Um parlamentar que ganhou é uma coisa, o executivo é outra completamente diferente. E é difícil a gente cravar que, sei lá, um deputado, um senador possa se tornar um executivo, porque são eleições muito diferentes, eu repito. E é ruim a gente ficar pensando só em 26, sendo que a gente ainda tá no meio de uma eleição em 24, né, Júnior? A gente tá com mas até esse é o tabuleiro, né? Mas a gente já vê que os movimentos são todos já pensando daqui a 2 anos. Mas, gente, daqui a uma semana tem o segundo turno em BH, a prefeitura. Primeiro tem que acontecer esse segundo turno, né? Vocês me permitem voltar no tema anterior ou não? Claro. Porque não vai dar tempo da gente debater outro tema. Porque tem muito tem bastidor demais nisso, né? E tem muita coisa que envolve aquele primeiro tema. Quando eu falo de primeiro tema, gente, é o apoio do Romeu Zema ao Bruno Engler, que é o candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte, né? Porque a gente acabou colocando o Matheus Simões como nome forte e tudo, mas eu fico pensando em algumas coisas que eu vou jogar aqui pra vocês, tá? Ó, como é que ficam os militares do PL? Como o Sargento Rodrigues, né? Que é um crítico declarado de Zema, é uma briga danada por causa desse salário dos policiais. Outra coisa, isso tudo gera um desgaste enorme do funcionalismo com o Zema, né? E se a gente for olhar também, a Luísa Barreto como vice do Tramonte não agregou em nada. E tem dedo do Matheus Simões nisso aí também. Então não sei se o Matheus Simões é esse gênio todo também pra mexer tanto no tabuleiro político aqui de Minas Gerais. Até porque eu acho que ele mexeu e deu errado, né? Como, por exemplo, quando a história do Calil. E aí, a gente pode ter um racha nesse jogo, né? Quando você tem, de repente, um conservador que fala assim, pô, mas esse cara já não me representa mais porque ele tem problemas X, Y, Z, e aí começam as disputas políticas. Você vai... tem coisas que às vezes a gente fica... Porque tá tão nos bastidores... Não pode falar. Não pode falar. Por enquanto, não. E mas tem um negócio que dá pra falar. Mas peraí, eu tenho um negócio que eu falei com vocês que nem nenhum dos seus 6-3 falaram. A base da Assembleia. Então, tem uma coisa que a gente pode falar porque é pública e a gente já viu acontecer várias vezes. Tem uma turma no PL, né? Esse mesmo PL que agora o governador tá apoiando, que massacra o Zema na Assembleia. Né? A turma da segurança. E não é só votar contra. Porque se for só votar contra é uma coisa, você não concorda, né? O Tramonte já votou contra projetos do governo e mesmo assim teve o apoio do Zema. Agora, tem uma turma mais ligada à segurança que bate pesado no Zema, no governo de Minas, nos secretários. Então, o governador mudou muito essa relação com a Assembleia do primeiro mandato para o segundo, tentou ser mais político, mas ele ainda tem uma dificuldade de conseguir criar um grupo, né, mais coeso ali. E aí parece que ele tem que aceitar até algumas humilhações na Assembleia de ter que apoiar a gente que bate nele o tempo inteiro. Ô Edilene, um minutinho para você falar da minha provocação aqui a vocês. Eu acho, Júnior, que isso não diminui a articulação política que acontece entre o PL e o Partido Novo. Nós vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em 2022 em Belo Horizonte praticamente implorando pelo apoio do governador Romeu Zema, que naquela época, no primeiro turno, não quis dar para não puxar o desgaste do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no segundo turno se viu obrigado a se alinhar. Então, independente se tem muitos representantes do funcionalismo, principalmente da segurança pública no PL, quando o PL entender que agrega trazer o governador Romeu Zema, que ninguém sabe no final das contas se vai ser ou não um bom cabo eleitoral, o PL vai fazer isso. O outro problema eles resolvem depois, que é apoio na Assembleia. Poderia a costura pela presidência da casa estar sendo mais forte agora? Poderia, mas pelo que parece, não foi isso que prevaleceu, né? É um passo de cada 10 segundos para cada um, Não, hein? primeiro então eu tomo o poder para depois eu vou negociar. É tipo isso, né? E aí é assustador, cara. Eu tô curioso para saber, será que no palanque do Zema o Sargento Rodrigues vai estar presente? O Caporeso, né, que fizeram ataques duros ao governador, será que eles vão caber nesse palanque? E o funcionário público, vai em quem?